mais específica que tem a ver com a área metropolitana de Lisboa. Ora, na área metropolitana de Lisboa, vigorará por isso nos próximos 15 dias o regime do estado de contingência, o que determinará o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 20, portanto, para além de todas as outras regras que se aplicam ao país, aplicar-se-ão ainda as seguintes regras: encerramento dos estabelecimentos comerciais a partir das 20 horas, com exceção dos restaurantes para serviços de refeições ou para serviços de take-away ou de entrega ao domicílio. Gostaria de esclarecer, porque tem havido dúvidas, que no serviço de refeições, obviamente, está incluída a possibilidade de quem come poder também beber, portanto não está impedido de beber. O que está proibido é os restaurantes transformarem-se em bares e só fazerem serviço de bebidas, o que não fazia sentido quando mantemos os bares encerrados, e não fazia sentido permitir que os bares se mudassem para os restaurantes. Portanto, os serviços de refeições podem incluir, naturalmente, convém também esclarecer porque essa dúvida tem surgido, o serviço de restauração pode prosseguir, quer no interior do estabelecimento, quer nas esplanadas que estejam devidamente licenciadas para poderem ter serviços de refeições. Vamos alargar o horário até às 22 horas para os super e hipermercados e vão poder se manter abertos as bombas de gasolina, as clínicas e consultórios médicos e veterinários, as farmácias, as funerárias e também os equipamentos desportivos. Regra fundamental: haverá proibição da venda de álcool nas estações de serviço durante todo o dia e os ajuntamentos serão limitados a 10 pessoas e não a 20, como se verifica no resto do país. Perguntarão, mas se distingue a área metropolitana de Lisboa do conjunto de Lisboa e Val do Tejo, não seria possível fazer distinções dentro da área metropolitana de Lisboa? Eu diria o seguinte: sim, efetivamente, dentro da área metropolitana de Lisboa, o número de novos casos também não é idêntico em toda a área metropolitana e, designadamente, na margem sul da área metropolitana de Lisboa, há claramente uma situação distinta da margem norte. Contudo, tratando-se de uma região muito densa, onde há uma grande circulação de pessoas, quer de casa para o trabalho, quer de casa para o lazer, entendemos que nesta fase e nos próximos 15 dias fazia sentido tratar de uma forma homogénea, no essencial tratar de uma forma homogénea o conjunto área metropolitana de Lisboa. Contudo, há dentro da área metropolitana de Lisboa ainda uma diferenciação muito nítida que está aqui sinalizada neste mapa de um conjunto de freguesias quase contíguas entre si, apesar de distribuídas entre diversos concelhos, onde se concentra, neste momento, o foco de maior preocupação de novos casos registados. E é por isso que, se para o conjunto do país vigora o estado de alerta, se para o conjunto da área metropolitana vigora o estado de contingência, nós mantemos o estado de calamidade num conjunto de 19 freguesias. Como veem, estas freguesias, apesar de distribuídas por 5 concelhos, são todas elas contíguas e constituem, digamos, uma unidade. Essa unidade é o que justifica que se mantenham nesta situação de estado de calamidade integralmente os concelhos de Amadora e Odivelas, onde a densidade territorial e populacional desaconselha a desagregação do território em freguesias, apesar, convém dizer, de o número de novos casos não ser idêntico nas diferentes freguesias de cada um destes concelhos. Mas depois de ouvir quer a Sra. Presidente da Câmara da Amadora, quer a Sra. Presidente da Câmara de Odivelas, concluímos que de facto era difícil proceder à distinção naquela malha urbana entre freguesias e, portanto, são os dois concelhos que ficam integralmente, se mantêm em estado de calamidade. São ainda 6 freguesias do concelho de Sintra,
Queluz Belas, Massamá Montabrão, a Gualva Miracintra, Algarão e Martins, Rio de Moro e Cacém São Marcos. São 2 freguesias do concelho de Loures, a freguesia de Camarato Umes e Apelação e a freguesia de Sacavém, Prior Velho, e uma freguesia do concelho de Lisboa, que é a freguesia de Santa Clara. No conjunto destas 19 freguesias, manter-se ainda o estado de alerta, pelo menos nos próximos 15 dias. Isto significa que, para além de todas as restrições existentes no país, para além de todas as restrições que abrangem a área metropolitana de Lisboa, manter-se-á ainda um conjunto de restrições específicas, dos quais gostaria de sublinhar 3. Em primeiro lugar, mantém-se nestas freguesias o dever cívico de recolhimento domiciliário, ou seja, as pessoas só devem sair de casa e circular na via pública para o conjunto de exceções, que aliás é bastante extenso, que está previsto na resolução. Para irem trabalhar, para poderem ir às compras, para poderem praticar a atividade esportiva, para poderem frequentar espaços de lazer, para dar apoio a familiares, enfim, um conjunto de exceções que já vigoravam e que se mantêm, mas, insisto, o dever cívico de recolhimento domiciliário é muito importante no conjunto destas freguesias. E o apelo que eu gostaria de fazer era que todos tivéssemos consciência que é essencial fazer este esforço acrescido. O Covid não desapareceu. O Covid não vai desaparecer enquanto não houver um remédio ou enquanto não houver uma vacina e todos estejamos vacinados, e por isso a única forma eficaz de controlar esta pandemia é fazer aquilo que fizemos muito bem durante o período de estado de emergência, que é manter-nos em casa sempre que possível, mantermos a distância física sempre, manter as normas de proteção sempre, as normas de higiene sempre. E nestes locais onde está a haver ainda uma maior intensidade e uma maior resistência do vírus à quebra da contaminação, nós tem que se manter aqui este dever acrescido de responsabilidade de todos. Neste sentido, nestas 19 freguesias, são proibidas a realização de feiras e mercados de levante, de qualquer natureza, e os ajuntamentos são limitados a 5 pessoas. Em particular, para o conjunto destas freguesias, são adotadas também, é adotada uma medida no âmbito da saúde pública, que é um reforço da vigilância dos confinamentos obrigatórios por parte das equipas conjuntas da Proteção Civil, da Segurança Social e da Saúde Comunitária de cada uma das unidades locais de saúde. Este trabalho é um trabalho muitíssimo importante, porque na reunião de trabalho que tive com os senhores Presidentes de Câmara, todos eles foram capazes de identificar que, dentro do conjunto destas freguesias, quais são os focos principais que requerem uma atenção acrescida. E esse trabalho é um trabalho de grande proximidade que tem que ser feita, envolvendo a saúde pública, articulado com a saúde comunitária, articulado com a segurança social, porque temos bem consciência que só o rápido acesso às medidas de proteção social pode assegurar a muitas destas pessoas as condições necessárias para se poderem manter no domicílio a cumprir as medidas de confinamento obrigatório. Apoio por parte da Proteção Civil para assegurar designadamente o abastecimento das pessoas que não têm outras formas de se poderem abastecer e estão impedidas de sair de casa e, naturalmente, um trabalho com as forças de segurança para poderem assegurar o cumprimento coercivo das medidas de confinamento obrigatório. A propósito desta situação, decidimos criar, embora com âmbito nacional, um programa que designamos Bairros Saudáveis, que será coordenado pela arquiteta Helena Roseta e que é um programa de mobilização participativa das comunidades, tendo em vista desenvolver programas na área da saúde pública, da saúde comunitária, da melhoria das condições de habitabilidade, das condições de higienização dos bairros, com uma metodologia muito semelhante a que a arquiteta Helena Roseta já desenvolveu
no âmbito do programa BIP-ZIP que dirigiu enquanto autarca em Lisboa e que visa financiar projetos propostos pelas associações de moradores, pelas coletividades, pelos grupos de bairros, pelos moradores, tendo em vista criar condições concretas de melhoria das condições de sanidade no conjunto dos bairros, onde se verifica um conjunto de condições ou de perda de rendimento, ou de baixo rendimento, ou de baixas condições de habitabilidade e que são fatores que todos identificamos como de risco acrescido para esta situação. Em suma, ao fim destes quase 2 meses do período de desconfinamento, nós podemos concluir que o aumento das situações de transmissibilidade estão num nível expectável e que podemos considerar controlada em todo o território nacional, que o número de recuperados tem vindo a evoluir positivamente, que a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, quer em matéria de testagem, quer em matéria de internamento, quer em matéria de internamento de cuidados intensivos, tem respondido e continua a responder positivamente, que há condições para que na generalidade do país possamos vir agora para o nível mais baixo do estado de exceção, que é o estado de alerta, que relativamente ao conjunto da área metropolitana de Lisboa possamos evoluir para o nível intermédio do estado de contingência e que em 19 das freguesias do país temos que manter o estado de calamidade. Como sempre, estas medidas são sujeitas a uma avaliação quinzenal e, portanto, daqui a 15 dias faremos nova avaliação, podendo ver e verificar se justifica manter estes níveis de alerta, contingência e calamidade, se os temos de agravar, o que ninguém deseja, ou se podemos continuar nesta trajetória de redução dos níveis de estado dos estados de prontidão em que temos estado. Sr. Primeiro-Ministro Joana Felizardo Silva, boa tarde. Antes de mais, queria lhe perguntar, ontem à saída do Infarmed houve posições bastante contraditórias e contrárias àquelas que o Presidente da República transmitiu e que agora o Sr. Primeiro-Ministro também. Pergunto-lhe, o PS chegou mesmo a falar de uma segunda onda em Portugal. Pergunto-lhe se isso é uma realidade, se os especialistas ontem disseram isso, se há uma situação ou não de descontrole, pelo menos nestes locais onde se mantém o estado de calamidade e se a testagem explica ou não os números. Também gostava de lhe perguntar, na questão das coimas, de que falou para pessoas coletivas, que tipo de infrações é que vão ser penalizadas? Tem mais a ver com as questões do trabalho? Têm sido feitas essas críticas das empresas não cumprirem aquilo que são as normas de higiene? Tem vindo de alguns partidos à esquerda essa crítica. Em que situações é que se aplicam? E só uma pergunta extra que não tem a ver com este assunto, mas pergunto-lhe sobre a questão do Governador do Banco de Portugal. Hoje o PSD disse que já tinha recebido indicação da parte do Governo de que iria indicar Mário Centeno. O Sr. Primeiro-Ministro sempre disse que iria ouvir os partidos. Pergunto-lhe se essa ronda já aconteceu, de onde é que veio essa indicação do PSD. Obrigada. Bom, são múltiplas perguntas. Bom, em primeiro lugar, sobre as sessões do Infarmed têm sido amplamente participadas e a síntese tem sido feita sempre pelo Sr. Presidente da República e eu nenhum reparo tenho a fazer à síntese feita pelo Sr. Presidente da República, que foi absolutamente correta e revejo-me totalmente na síntese que fez. Nós, como se tem verificado, há aqui, nos últimos meses, tem-se verificado, de facto, um aumento do número de novos casos que têm vindo a ser reportados. Se isso constitui uma nova onda ou simplesmente uma variação que vai ter uma diminuição rápida, enfim, os próximos dias o dirão. É uma questão de aguardar para ver qual é a dinâmica que temos. Já tivemos no passado
Como sabe, todos os dias os números variam. Por exemplo, há uma coisa que já sabemos: à segunda-feira os números são sempre mais reduzidos, porque durante todo o fim de semana há menos repórteres, logo porque os laboratórios privados não estão a trabalhar. Na terça-feira é sempre pior, porque compensam os números que não entraram na segunda-feira, e portanto nós temos que ir vendo, sobretudo, séries mais longas à semana e não a variação dia a dia, porque isso muitas vezes podem acontecer as coisas mais diversas. Lembra-se que um dos picos que tivemos foi quando houve o hostel ali na freguesia de Arroz, que fez um disparo. Seguramente, quando olharmos para os números da série do Alentejo, verificaremos com aquele foco concreto num lar em Reguengos de Monsaraz, vamos ter, obviamente, ali um disparo. Isso é uma nova onda, creio que não vai ser, obviamente, um episódio isolado, e por isso o Alentejo passou também ao estado de alerta. Vamos ver. Sobre a testagem, eu acho que há duas verdades que são óbvias, eu diria mesmo que são duas verdades de lá para Alice. É evidente que não são os testes que criam casos. Se os casos são positivos é porque as pessoas estão contaminadas, mas também é evidente que se eu não fizer testes, não tenho casos nem positivos nem negativos. Quantos mais testes, maior a probabilidade tem de termos mais casos negativos e de mais casos positivos. Portanto, vamos lá ver, nós temos tido, e Portugal eu acho que se tem distinguido positivamente por isso, por ser um país com total transparência relativamente aos dados. E não há esquecimentos no registro de óbitos, não há dias em que não registramos os números, nem andamos a não fazer testes para ficar bem na fotografia internacional. Pelo contrário, nós temos incrementado o número de testes. E isso permite revelar a realidade. Se há mais casos, há mais casos. Se há menos casos, há menos casos. E isso é um fator, acho eu, de confiança muito importante. Questão diferente é podermos aceitar que a União Europeia adote como critério o número de casos em função da população, sem ter em conta aqui um outro elemento que é fundamental, que é saber o que é que os países estão a fazer para identificar se há casos ou não há casos. Se há países que testaram 20 mil em nada, a gravidade da situação. Estou a dizer que, pelo contrário, termos consciência da gravidade da situação, fazemos mais testes para poder ir à procura dos casos, rapidamente os poder isolar e conhecer o que estava desconhecido. Uma das grandes dúvidas é, por exemplo, saber se na área metropolitana de Lisboa, nós, desde que começámos a fazer mais testes, verificamos, há mesmo um crescimento dos casos, ou se por isso simplesmente destapamos uma situação que estava oculta, seja por um lado porque se andava muito atento a outras regiões do país onde a incidência era maior nessa altura, seja estava escondida por uma deficiente ação de saúde pública e de pouca fiscalização e vigilância nessas situações. Não sabemos. Também só servirá para a história. O que é importante é, neste momento, não deixarmos fazer o que estamos a fazer, mantermos esta vigilância ativa, esta política, porque nós não estamos a trabalhar para a fotografia internacional, nós temos de estar a trabalhar, em primeiro lugar, para controlar uma situação de saúde pública. E é isso que nos permitiu perceber que, no conjunto deste universo, nós, quando estamos a falar em Lisboa e Val do Tejo, verdadeiramente, depois o foco do problema está aqui em 19 freguesias no conjunto da região. E isto é muito importante para podermos ir balanceando as situações. E, sobretudo, conforme formos avançando numa situação de generalização do estado de alerta e de desconfinamento, nós temos de retomar a capacidade de podermos adotar medidas muito focadas no ponto do problema e não medidas gerais que têm um impacto desproporcionado relativamente ao objetivo que temos a adotar. Portanto, a afinar essas metodologias de análise sistemática, articulação entre a saúde pública e a saúde comunitária, são da maior importância para podermos focar no problema e não entender isto como uma forma de desvalorizar o problema. Se quiséssemos desvalorizar o problema, era simples, não fazíamos testes. A melhor demonstração que não estamos a desvalorizar o problema é ir fazer testes, e esses testes devem ser realizados. Quanto às coimas, as coimas são para um conjunto de situações, dessas, violação das normas de higienização, também violação dos horários, estabelecimentos devem estar encerrados e que estejam abertos
estão sujeitos a coima, estabelecimentos que não cumpram as regras de lotação estão sujeitos a coima e as pessoas também que não cumprem as regras também estão sujeitas a coima. Eu insisto, tal como quando foram criadas as coimas nos transportes públicos, o nosso objetivo não é andar a angariar receitas do Estado, é simplesmente garantir a todos a segurança e, confiando no sentido de responsabilidade que a esmagadora maioria dos portugueses tem tido, não podermos aceitar que muitos paguem por um comportamento de poucos. E foi por isso que, quando houve aquela festa de odiastres, a Sra. Ministra da Justiça deu orientações à Procuradoria-Geral da República para agir civilmente sobre os organizadores, porque há custos que os contribuintes estão a pagar no Serviço Nacional de Saúde, há custos que os contribuintes estão a pagar na Segurança Social e estes comportamentos têm que ter um preço e o castigo é também uma parte da pedagogia. Sobre o Governador do Banco de Portugal, efetivamente já tive a oportunidade de ter um contacto telefónico diretamente entre mim e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Já falámos com todos os partidos para os ouvir sobre a matéria, comunicando, transmitindo qual é a nossa intenção e, portanto, ou hoje ou amanhã formalizarei o processo de audição parlamentar que nos termos da lei tem que se realizar para que possa decorrer normalmente o processo de nomeação e gostaríamos que decorresse de uma forma tranquila, tendo em conta que o mandato do atual Sr. Governador terminará no próximo mês. Boa tarde, Mariana Lima Cunha, do Expresso. Eu queria começar por perguntar se das conclusões de ontem da reunião do Infarmed chegou afinal a perceber, como dizia, que a situação em Lisboa e Val do Tejo é manifestamente diferente do resto do país. Quais são as razões para essa diferença? E se tendo em conta que os especialistas têm falado muito nas condições de transportes, de trabalho, que tanto a coabitação como o ambiente laboral são dos maiores fatores de transmissão, se a regra do recolhimento cívico vem resolver estes problemas, se não faria sentido apostar, por exemplo, nas questões do transporte, de reforçar essas questões. Aproveitava também só para perguntar, um bocadinho fora deste âmbito, mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros falou há dias numa resposta de reciprocidade para países que fechassem as fronteiras a Portugal. Nesta altura, eu queria saber se há alguma decisão sobre isto. Não. Relativamente à primeira questão, vamos ver, a reunião de ontem, estas reuniões no Infarmed não são propriamente reuniões para tirar conclusões, são reuniões onde um painel variado de especialistas fornece a melhor opinião que tem sobre um conjunto de matérias. Muitas vezes nem entre eles há coincidência de pontos de vista, quer sobre as conclusões, quer sobre a interpretação da realidade, o que aliás é natural, e nós temos que também ter alguma atenção para com os cientistas, não podendo pedir aos cientistas que nos respondam o que eles ainda não estão em condições de saber. Convém não esquecer que este vírus é muito recente. Para nós já nos parece uma eternidade, mas é objetivamente recente. Portanto, o desconhecimento sobre o vírus é ainda grande. Há uma espécie de investigação em tempo real, em um laboratório aberto em que nós todos estamos a participar e onde os cientistas vão obtendo conhecimento. E como temos visto ao longo destes 3 meses, o conhecimento nem sempre é unidirecional. Há opiniões divergentes, há opiniões contraditórias, há opiniões que evoluem, há coisas que hoje dizem e que na semana seguinte concluem que afinal deve ser em sentido inverso e, portanto, nós temos todos que, temos seguramente todos uma enorme frustração de não haver nenhum cientista que nos possa explicar e resolver tudo. Mas temos que compreender essa realidade e, portanto, também não podemos exigir aos cientistas mais do que aquilo que estão em condições de dar. Estas reuniões, por isso, não são para tirar conclusões, são para dar opiniões e, com base nessas opiniões, os decisores políticos poderem decidir. Umas vezes temos informação mais consolidada e, portanto, podemos tomar decisões com maior segurança. Outras vezes as decisões são mais fluidas, menos conclusivas e, portanto, não nos permitem tirar conclusões, tomar decisões com a mesma segurança, com base na ciência. Designadamente, quanto à explicação da especificidade da situação em Lisboa e Val do Tejo,
e efetivamente até agora não tivemos uma resposta concludente. Há uma realidade que é manifesta, a situação é claramente distinta do resto do país e por isso temos que adotar relativamente a esta região medidas distintas. Há algo, apesar de tudo, que os cientistas nos dizem, quais são os principais fontes de transmissibilidade. A esmagadora maioria é a coabitação, portanto é dentro de casa que essa transmissão se faz, uma grande incidência também nas relações laborais, alguma incidência na vida e também na vida social, em particular. Portanto, nós temos adotado medidas que o permitam intervir. Quer dizer, é difícil intervirmos dentro de casa, a não ser com as medidas que têm sido também adotadas de isolamento de pessoas que em casas onde não há condições de isolamento. Tem havido o realojamento de pessoas temporariamente para efeitos de isolamento. Tem, mas não, é muito difícil estarmos dentro de casa de cada pessoa, de cada família, a poder estar a intervir na organização da vida familiar. Agora, podemos fazê-lo no espaço público e devemos fazê-lo no espaço público. No que diz respeito aos transportes, como sabe, a CP, pelo menos desde o dia 1 de junho, creio eu, pelo menos, que já aumentou a sua capacidade, já repôs a sua capacidade de oferta total na área metropolitana de Lisboa e hoje mesmo o Conselho Metropolitano anunciou que a partir do próximo dia 1 já está reposta 90% da oferta no transporte rodoviário e relembro que no orçamento suplementar que está em discussão na Assembleia da República, o Governo inscreveu uma verba que reforça precisamente as verbas a transferir para a área metropolitana de Lisboa e para a área metropolitana do Porto para aumentar o financiamento da oferta do transporte rodoviário. Sim, disse-lhe que não. Eu disse logo. Boa tarde, Sérgio Vicente, da RTP. Pensando no fim do estado de emergência, que foi a dia 2 de maio, nós estamos a recuar um pouco nas medidas em relação a estas 19 freguesias com o dever de recolhimento obrigatório. A questão que lhe coloco é, sempre disse que não se importaria de dar um passo atrás em nome da saúde pública, pergunto se estas medidas para estas freguesias não é quase voltar à casa de partida. Em relação também ao momento atual, há uma preocupação latente novamente com os lares, situações em lares. Feito o plano que houve no início da pandemia de testagem nos lares, se faz sentido para o Primeiro-Ministro e para o Governo esta situação voltar novamente às residências de idosos. E para terminar, a partir do dia 1 de julho começa o período mais de férias para os portugueses, muitos vão passar férias cá dentro, mas suponhamos que uma família vai passar 15 dias, uma semana de férias para o Algarve e há sintomas, testa positivo, essa família tem que regressar à sua residência, terá que ficar no Algarve, por exemplo, ou seja, o que é que poderá acontecer para quem está de férias e testa positivo? Muito bem. Primeira questão. Eu sempre disse que nós tínhamos consciência, e tínhamos todos que ter consciência, que o processo de reabertura era um processo que era acompanhado do aumento do risco de transmissão. Se estivermos todos fechados em casa, só corremos o risco de transmitir com quem convivemos dentro de casa. Se andarmos por aí, corremos o risco de ser contaminados com quem também anda por aí ou de contaminar quem também anda por aí. Portanto, esse risco é um risco conhecido. E disse que nós teríamos que ir sempre medindo, a par e passo, antes de darmos um novo passo, qual era a situação da evolução. Podemos dizer que nestes 2 meses, na essência, a situação se manteve estável. Hoje há um crescimento de novos casos maior do que aquele que existia na altura do desconfinamento, mas estamos ainda, eu diria, numa faixa de variação que era previsível e que é gerível, controlável e os resultados que conhecemos, quer da ocupação de camas de cuidados intensivos, quer de camas hospitalares, quer de óbitos, confirmam que a situação é no essencial estável. Depois, o que é que nós temos verificado ao longo deste período?
ou situações ocasionais, festas, já foram referenciadas algumas, situações concretas em espaços confinados, como são lares. Isso é um universo. Depois temos tido outro universo, que são estas que justificaram a manutenção no estado de calamidade nestas 19 freguesias, que são situações onde se há uma grande concentração de pessoas, ou melhor, há uma grande concentração de novos casos naquela zona residencial. E aí os focos de contaminação, as causas da origem da contaminação pode ser variada. Pode às vezes ter sido na empresa, pode ter sido no transporte público, pode ter sido na rua, pode ter sido numa festa, pode ter sido no convívio familiar, pode ter sido em N circunstâncias. E, portanto, havendo ali manifestamente, como vimos ali no mapa, uma concentração, é por isso que nós adotamos a concentração. Não é propriamente regressar à casa de partida, porque na casa de partida e no estado de emergência havia um dever obrigatório de recolhimento. A partir do momento em que saímos do estado de emergência para o estado de calamidade, nós evoluímos para o dever cívico de recolhimento. É esse dever cívico que nós mantemos nestas 19 freguesias e é aqui e é neste nível que estamos. E o desejo que temos é que as coisas possam progredir para que possamos também nestas 19 freguesias ficar na mesma situação ou do resto da área metropolitana de Lisboa, se não houver uma evolução, ou, melhor ainda, para o conjunto do país, num mero estado de alerta. Do estado de alerta, seguramente nunca sairemos até ao final da pandemia, porque é preciso ter consciência que até haver a dita vacina e estarmos todos vacinados, ou haver um remédio eficaz, temos que nos manter no mínimo alerta. E, portanto, esse há de se manter até ao final, seguramente. Houve ainda uma questão que colocou... quanto aos lares. Vamos ver, nós fizemos... Vamos ver, os testes são a fotografia do momento. Não garantem a imunidade para depois. Garantem, fica-se a saber quem é que naquele momento está ou não está confinado, e essa campanha que foi feita nos lares foi muito importante. Permitiu identificar 1,25% de pessoas que testaram positivas entre os funcionários dos lares, isolá-los e, portanto, conter aí um risco de uma situação dramática nos lares. Agora, a disciplina relativamente a cada um dos lares é essencial manter. Nós temos centenas de lares no conjunto do país, temos 100 mil pessoas a residir em lares. Felizmente, até agora, temos tido situações pontuais, creio que 24 nas últimas semanas. Agora, isto significa que em cada lar e permanentemente a atenção tem que ser mantida a 100% e não se pode descurar. Porque uma vez que se descure na atenção, a partir daí, obviamente, o risco de contaminação alargada é muito grande. E nos lares há uma grande concentração de pessoas que são pessoas precisamente que estão no maior risco de contágio, que estão no maior risco de gravidade da consequência do contágio, e por isso temos que ter excepcionais medidas de segurança nos lares. E cada caso que acontece, aquilo que deve significar é um alerta, um relembrar do cuidado acrescido que todos os responsáveis pelos lares têm que ter para manter a máxima segurança no funcionamento dos lares. Ficamos com o essencial das declarações de António Costa, o Primeiro-Ministro, a falar no final desta reunião de Conselho de Ministros. São medidas que analisamos agora aqui neste Notícias CM, com a ajuda de Eduardo Damas, o diretor da revista Sábado. Boa tarde, Eduardo. Temos aqui o Governo a dar um passo atrás no desconfinamento. Quer o Governo, com isto, evitar o tal descontrole que o Presidente da República garante não existir? Sim, eu penso que são medidas preventivas a esse nível, mas, sobretudo, há um aspecto que eu gostaria de sublinhar, que penso que o Governo deveria ter feito há muito mais tempo, que tem a ver com a assunção de uma lógica contra-ordenacional face aos infratores, ou seja, a imposição de um sistema
de multas, quer para pessoas singulares, quer para pessoas coletivas, empresas, não é? É uma medida que deveria ter sido tomada há muito mais tempo, porque tem um poder dissuasor muito grande em relação a determinado tipo de práticas que, no fundo, ponham em causa a estratégia sanitária numa empresa, as obrigações sanitárias, quer em relação a comportamentos individuais. E ao não ter feito isso há mais tempo, de alguma forma o país está agora a pagar uma fatura um pouco ainda mais pesada. Depois há um outro aspecto também muito importante. Isto tem, no que diz respeito, esta vertente, enfim, é muito importante no que diz respeito ao controle do comportamento, quer individual, quer coletivo. Depois há uma outra questão muito importante, que me parece, que é, penso que a exigência a necessidade de reforçar os meios de transporte público e, em particular, eu penso que essa questão se deve colocar muito nas 19 freguesias que vão ficar no estado de calamidade, aqui na zona de Lisboa, porque estamos a falar de freguesias de onde existe uma força significativa de trabalho que se desloca todos os dias para Lisboa e em transportes públicos absolutamente lotados, porque há aqui, digamos, um efeito quase explosivo, digamos assim, entre as novas regras do passe de transportes, que, portanto, a sua universalização, que foi um tempo antes da pandemia, depois a pandemia e o escasso investimento em meios de transporte. Portanto, só para perceber, Damas, a tua opinião, esta questão das multas em particular poderá agora fazer parte de uma solução ainda que tardia? Sim, eu penso que a questão das multas é muito importante, nomeadamente, e já deveria ter sido adotada essa lógica ainda quando estávamos no estado de emergência, do meu ponto de vista. Desde logo, porquê? Porque elas têm um efeito dissuasor se forem pesadas e se forem de pagamento rápido e obrigatório, obviamente. E depois, porque fazem parte, e são medidas que podem ser tomadas no âmbito do chamado direito administrativo, que é o direito, no fundo, público e da administração pública, está, digamos, na disponibilidade imediata do Governo e não necessita de criar um crime ou de criar uma lógica penal, digamos assim. Para poder aplicá-la efetivamente. Exato. Vamos também ouvir agora a opinião de Miguel Alexandre Ganhão, é chefe de redação do Correio da Manhã e da CMTV. Miguel, boa tarde. Como é que analisas este recuo do Governo? Boa tarde, Janete. Olha, eu penso que o Damaso pôs os dois dedos na ferida. Deixa-me só fazer aqui uma declaração de interesses. Eu vivo há mais de 20 anos numa destas 19 freguesias que vão continuar em estado de calamidade. E temos que fazer aqui muito bem a distinção e a repartição das responsabilidades. Não duvido que há comportamentos cívicos irresponsáveis. Continua a haver. E eles são transversais, não são apenas dos jovens. E para isso, como o Damas disse muito bem, é necessário que haja uma redobrada vigilância através da aplicação de multas e coimas. Mas essa vigilância tem que ser uma vigilância musculada e visível. Eu, nestes meses de pandemia, não vi na minha zona um polícia na rua. Parece que agora as coisas serão diferentes daqui para a frente. Miguel Alexandre Ganhão, muito obrigada pela tua análise.